2023 é o ano do arroz. E 2024, como será? A gente traz aqui informações para você com o consultor Vlamir Brandalize, mas antes, acompanhe o Paracatu Rural pelo Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, vários aplicativos de podcast. Pesquisa aí no seu favorito, Paracatu Rural. Valeu, hein? Mercado Agrícola. Após 3 anos consecutivos com prejuízo, o setor do arroz do Brasil comemorou. Os produtores ficaram felizes com os patamares alcançados pelo grão em 2023. Uma série de fatores propiciaram as altas históricas deste ano, entre eles principalmente a oferta limitada por conta dos impactos climáticos e os problemas enfrentados pelas lavouras no mundo inteiro. Um exemplo, a Índia. Um dos maiores produtores mundiais de arroz, suspendeu as exportações devido impactos do El Niño por lá. Com isso, além de atender à alta demanda interna, muitos países recorreram ao arroz brasileiro como alternativa no mercado internacional. A projeção é que o cenário seja semelhante em 2024. Vlamir Brandalize, que semanalmente traz informações para a gente do mercado do arroz e de outros mercados, faz agora um balanço do ano 2023. Ele destaca pontos fundamentais nesta virada de chave para o setor arrozeiro aqui no Brasil, nesse ano 2023. Brandalize, o ano 2023 de fato foi muito especial para os produtores de arroz, não é mesmo? Aqui no Mercosul não tem arroz, aí no Paraguai, na Argentina, Uruguai, que são nossos fornecedores. E o Brasil, além de tudo, se tornou um grande exportador de arroz, né? Esse ano nós já estamos aí batendo as portas de 2 milhões de toneladas de arroz exportado também. Então nós somos hoje o maior exportador de arroz do Mercosul e ao mesmo tempo somos o maior importador de arroz aqui do Mercosul também. Então é muito parecido com o que a gente está fazendo com o trigo, né? Nós tornamos grandes exportadores. Essa última safra colhemos perto de 10 milhões de toneladas, o consumo é perto de 11 e precisa importar, isso é a regra. E as cotações do arroz, depois de 3 anos seguidos que o produtor estava tendo prejuízos ano a ano, agora ele começou a ter rentabilidade. E provavelmente 2024 vai seguir a mesma linha, né, com rentabilidade. A nível mundial, o consumo aumentou do arroz, Brandalize? Continua aumentando. O arroz é uma cultura que ele atende, vamos dizer assim, os países e as populações de menor poder aquisitivo, né? E isso vai na África, vai na Ásia. Então, e o arroz não para de crescer a demanda, né? Então, a demanda é constante e crescente. Só que a produção do arroz já vai para o 3º ano a nível global que ela não atende a demanda. Nós estamos com 3 anos seguidos, esse ano também, 23, 24, vai produzir menos que vai ser consumido e vamos consumindo estoque, né? E isso traz pressão sobre as cotações, né? Você não tem um horizonte para frente em que vai se produzir todo o arroz necessário para atender a demanda. Então, isso é sinal de que as cotações vão seguir firmes e vão seguir com condições de produtor ter rentabilidade, né? Como foi esse ano, provavelmente vai se indicando os próximos aí em função do quadro global, né? Não é a questão brasileira efetiva, né? Nós fazemos parte do sistema mundial, mas a nível global a gente não tem muita importância, né, do volume que a gente é, né, 10, 11, 12 milhões de toneladas para um mercado aí de 750 milhões de toneladas de grão, do grão do arroz, né? Então, por exemplo, Índia, China, eles são muito mais importantes, né? A China está importando aí, a realidade da China é importar perto de 10 milhões de toneladas, é quase uma safra brasileira. Então, veja os volumes que se negociam. E a tendência é seguir forte, né, de demanda, né? Países africanos, crescimento econômico da África cresce rapidamente também. Isso aumenta o poder de compra de alimentos, né, e aumenta a demanda. Então, a nível global, cresce. Não se vê aí que nos próximos anos vai conseguir atender a demanda. O arroz é uma cultura que precisa de muita água, né? E os países da Ásia aí estão com problema com relação à água para atender as lavouras. E o que a gente vê a nível global de arroz é queda de área plantada, né? Então, cai a área plantada, não consegue evoluir em produção, o mundo continua comendo mais, a população do mundo já chegou a 8 bilhões de habitantes aí no final de 2022, né? Então,
é muita gente, né, e mais gente chegando, né, para consumir, e o arroz é um dos alimentos que mais se consome a nível global. No caso do Brasil, esse valor do arroz atualmente está um pouquinho mais alto do que esteve nos 3 anos atrás para o consumidor final. Né, teve alguns picos, mas agora parece que está vindo e deve permanecer por algum tempo com um valor mais alto. Isso proporciona, por exemplo, a demanda por outros alimentos. A gente falou dos derivados do trigo, mas, por exemplo, a farinha de mandioca, enfim, outros alimentos, até as verduras e legumes, para que possa compor o prato do brasileiro na diminuição do arroz de cada dia, né? Isso é aquela velha história, né? Quando você fecha uma porta no nosso agro, se abre outra, né? Se abre, às vezes não abre uma porta, mas abre uma janela, abre uma alternativa, né? Então, isso é uma tendência, sim, de você buscar outros alimentos na sequência, na mistura, né? Você usar um milho, né? Um milho verde. Aí a questão é econômica, né? Tem produtos que você vai colocar como alternativa, tipo a farinha de mandioca. Quando o pessoal diz, feijãozinho com a farinha de mandioca vai bem, e vai bem mesmo, só que nós também na farinha de mandioca, nos últimos anos a gente não conseguiu evoluir na produção e seguimos evoluindo na demanda. Então, mesmo com a alta do arroz, a farinha continua bem mais cara do que o arroz ainda, a farinha de mandioca. As alternativas para o arroz são de valor agregado maior, mas que busca-se outras alternativas, sim, a batata doce, existem várias saídas, né? Porque o arroz é um carboidrato, né? Na alimentação humana a gente precisa de um carboidrato, de uma proteína e de vegetais aí para fazer o sistema alimentar humano funcionar bem. Então, mas ainda continuamos com o arroz, a nível global, se a gente for ver o arroz ainda no Brasil, é o mais barato do mundo, né? Mesmo que a gente tenhamos aí, estamos fechando o ano com alta no arroz, no varejo também. Hoje arroz variando aí de 25 a 40 reais um pacote de 5 quilos. Mas se a gente vê que cerca de vamos dizer assim, uma família de 4, 5 pessoas, aí se pegar 10 quilos de arroz aí no mês, você alimenta o mês inteiro a família, né? Isso vai custar mais ou menos 50, 70 reais aí por mês para uma família. Então ainda continua sendo um produto barato, né, Francisco? É verdade. Para 2024, o setor promete? Não, o setor vai ser um setor rentável, né? O produtor vai continuar tendo boas cotações, talvez não tão altos como estão agora, né? Porque agora ela superou a soja. Mas o arroz vai ser um produto rentável, sim. Abre uma alternativa, acredito que vai ter condição de crescer a produção. Os próprios dados da Conab apontam, né, um crescimento de 7,5%, para nós colhermos aí mais de 10,7 milhões de toneladas. Mas mesmo com esse aumento da produção, não atende a demanda, não. Nós vamos precisar importar. A grande questão é que importar vai ser difícil, né? Porque Paraguai, que é nosso fornecedor, tem negociado muito produto para outros destinos, né? Uruguai também, novos mercados estão querendo comprar ali, a Argentina. E além de tudo, eles tiveram problemas na safra, né? O Paraguai, ele nessa temporada tem muitas áreas inundadas ali por causa do excesso de chuva e perdeu bastante potencial produtivo. Então nós temos uma limitação de oferta também no Mercosul. Isso é sinal de que cotações vão seguir fortes aí, né, Francisco? Brandalize, a mudança de governo na Argentina, você acha que pode influenciar no mercado do arroz aqui no Brasil? Com relação ao mercado do arroz, não influencia, não. A mudança de governo lá vai estimular muito o produtor, né? Porque o produtor aí, principalmente da soja, né, que vinha reduzindo ano a ano a área, agora vê o mercado da soja como uma alternativa, né? Os governos anteriores vinham subindo as retenções, o imposto em cima do produtor, e esse governo ele se elegeu prometendo uma retirada dessas retenções a longo prazo. Então, se ele começar a caminhar para esse rumo, já é um fator importante. E outro fator é que ele busca aí uma alternativa com quase uma dolarização da economia, né? Dá para ver que agora o câmbio já, nesse começo de governo, agora está na faixa de 800 pesos por dólar. Então isso causou uma grande desvalorização da moeda deles de maneira oficial. Isso estimula o produtor, sim, porque ele vai receber mais pesos pelo produto exportado, né? E quando a gente fala produto exportado, é produto exportado em dólar. Então,
Isso vai beneficiar o produtor, sim, e vai estimular o próprio produtor de arroz aí plantar mais por lá, né? Mesmo que eles tenham uma demanda bem pequena na Argentina, a maior parte da safra é para exportação. Entendi. Com relação ao arroz, já trouxe o que você precisava trazer? Olha, com relação ao arroz aí, só para fechar, o que nós vamos ter ainda para frente é um aumento do preço do arroz ao consumidor. Ainda tem muito para ser passado ao consumidor. O começo de 2024 vai ser ainda de alta. E depois se acomoda. O mercado vai se acomodar aí perto de 20, 25 reais, a no máximo 40 reais um pacote, que é totalmente viável aí para a população brasileira de qualquer renda, né? Eu acho que não vai impactar não na questão alimentar aí, o valor do arroz, mas ele vai impactar sim na situação do produtor, para manter o produtor aí ativo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Provérbios 14:20 destaca a importância da generosidade e da compaixão em nossas vidas. Aqueles que têm compaixão pelos pobres e necessitados demonstram um coração bondoso. Essa passagem ressalta a influência positiva de ajudar aos outros e ser generoso. Mateus 25:40 nos recorda das palavras de Jesus Cristo, que nos ensinou sobre o serviço aos necessitados. Ele disse: "Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Isso enfatiza a conexão entre servir os outros e servir a Deus. Unindo essas duas passagens, nós compreendemos que a generosidade e o serviço aos necessitados são atos de compaixão que refletem a nossa fé. Quando ajudamos os outros, nós estamos de fato servindo a Deus, cumprindo o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14 do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.